O ministro Alexandre de Moraes, do STF, recusa o pedido da PGR para deixar o inquérito sobre falas do presidente Jair Bolsonaro. A gente volta a Brasília. Bruno Pinheiro traz as informações. O que o ministro alegou nessa decisão, Bruno? Olha, Vitor, esse é um assunto antigo. Na verdade, no final de 2021, quando houve uma live na quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma ligação da campanha de vacinação da vacina com o vírus do HIV. E essa informação, segundo o que foi entendido e divulgado, não é verdadeira. O entendimento era de que então veio lá da PGR, de Lindor Araújo, de que se fosse alterado o relator, o ministro Alexandre de Moraes, porque ele já está com outros assuntos no mesmo sentido lá no STF, e o entendimento seria o quê? Que o ministro Luiz Roberto Barroso assumisse essa relatoria. Essa foi a justificativa. O ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo recebeu a solicitação e ele mesmo respondeu imediatamente, afirmando que não iria aceitar, que isso não vai ser alterado, que isso já foi colocado em discussão no plenário virtual, mas acabou sendo suspenso no pedido de vista do ministro André Mendonça, lá no mês de agosto. A gente, inclusive, explicou isso aqui no jornal Jovem Pan. E agora o ministro ainda quer que seja explicado ali uma solicitação do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro através da Polícia Federal. Então, não haverá nenhuma alteração, e o que chamou a atenção, que repercutiu aqui na capital federal, foi essa rapidez do ministro Alexandre de Moraes, ele recebendo e ao mesmo tempo rejeitando essa solicitação. Então, essa é a informação. E uma outra informação, Vitor, só para a gente finalizar, sobre o evento do 7 de setembro, a gente havia antecipado ontem à noite e nas últimas horas que os caminhões não estariam autorizados a estacionarem aqui na esplanada dos ministérios, assim como ocorreu no ano anterior, em 2021, chegando até lá no STF. Uma informação autorizada agora, que nós acabamos de confirmar, de receber do governo federal e também do governo aqui do Distrito Federal, que neste momento cerca de 100 motoristas de 100 caminhões, entre 100 a 150, é o número que eu recebi de informação, estão com homens do Exército atualizando uma ficha com os nomes, RG, a CNH, identificação, e assim, após essa assinatura, eles estarão autorizados a acessarem esta área aqui, a esplanada dos ministérios. Mas uma outra informação, que estaria o que agora? Isso seria uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro, que autorizasse os caminhoneiros, e do outro lado, o governo do Distrito Federal já afirmou que não vai aceitar. Então agora começa o quê? Essa guerra de autoridade, na verdade, de quem vai autorizar, né? Se o documento está assinado, se o governo federal vai autorizar, mas esbarra aqui numa autorização do GDF, que é o governo do Distrito Federal. Até agora, ninguém acessou, a não ser os caminhões oficiais, que estão envolvidos diretamente com a estrutura do evento, o som, iluminação, enfim. Então agora aguardar esse documento, que está sendo atualizado com homens do Exército, aqui mesmo na capital federal, e aí, após isso, se o governo vai autorizar ou não. 11h59, na virada de meia-noite, haverá uma intensa queima de fogos aqui na esplanada, recebendo o dia 7 de setembro. Essas são as últimas informações. A gente continua aqui na esplanada, nessa intensa cobertura da Jovem Pan no 7 de setembro. Vitor. A qualquer momento, certamente teremos novidades, atualizações. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Bom trabalho por aí. Rodrigo Constantino, queria te ouvir sobre esse impasse, essa queda de braço aí entre governo federal e o governo do Distrito Federal, com a possibilidade de que seja vetada a entrada de caminhões na esplanada dos ministérios. Na sua opinião, Constantino, se justifica toda essa preocupação com a segurança, esse temor de atos violentos na manifestação de amanhã? Olha, Vitor, é óbvio que tem que ter muito cuidado com a segurança. Nós, há alguns anos atrás, o então candidato Jair Bolsonaro levou, por exemplo, uma facada de um esquerdista. Então, é importante, sim, todo cuidado é pouco. A gente sabe que o sistema podre, carcomido, vem lutando aí
todas as maneiras, né, para não permitir a reeleição do presidente. Agora, em que pese o cuidado com a segurança, não pode permitir também uma narrativa que cá entre nós é puro delírio, como nós vimos nas falas da candidata Simone Tebet, né, golpe, aí fica uma ideia de que o risco de violência política vem do lado do bolsonarismo. Isso tudo aí não se justifica. Isso é uma narrativa imposta pela imprensa, pela oposição, que é basicamente sinônimo hoje, querendo dar a entender que o presidente e seus seguidores são fascistoides, são golpistas. Eu repito, é uma manifestação cívica, patriótica, que tem tudo para ser gigantesca e bela, como foi em outros anos, mas esse ano é especial pelo bicentenário e pelo clima que está cá entre nós. Nós acabamos de ver uma notícia de que o Alexandre de Moraes rebate de bate-pronto um pedido da PGR, porque obviamente ele é suspeito para o caso, e fica instituído por Alexandre de Moraes no Brasil até aqui o crime de ler uma matéria da revista Exame. Daúde, quero te ouvir também a respeito desse último assunto que o Constantino trouxe para a gente. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, negou o pedido da PGR para transferir a relatoria do inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vacina contra a Covid e também vírus da AIDS para o ministro Luiz Roberto Barroso. Lembrando que recentemente o próprio ministro fez um pedido para que as investigações desse caso fossem prorrogadas por mais 60 dias. Nesse caso, o processo continua normalmente, não atendendo a esse pedido da PGR, simplesmente ignora-se um pedido e o processo tem andamento? Você sabe como funciona isso? Sim, Lívia, continua funcionando. Ele simplesmente disse não vou entregar o processo para outro juiz, eu vou continuar tocando este caso. E ele tem legalmente essa prerrogativa de fazer. Mas seria de bom tom que ele talvez consultasse outro ministro ou uma turma do STF para dizer se ele deve ou não aceitar e o que os outros ministros pensam sobre este caso. Ele simplesmente recebeu e falou, não, daqui não sai e daqui ninguém tira, eu vou continuar e toco o barco, Então, legalmente, ele tem essa prerrogativa. É evidente que fica muito mal, porque ele poderia ter colocado isso dentro de uma turma do STF e decidido se ficaria ou não.